Vamos ver exercício de monômios, né? A primeira questão é mais de fixação, tá certo? Então vou lendo aqui com vocês no livro. Com relação aos monômios, analise os itens seguintes e marque com X os que contêm uma sentença verdadeira, certo? Vai ter sentenças verdadeiras e falsas, né? A gente vai marcar que é verdadeira, tá? Então, letra A. Chama-se monômio toda expressão algébrica racional inteira de um só termo, né? Essa tá certa, né? A gente viu lá na aula anterior, tá certo? Que foi de assunto, que essa afirmação aí, ela tá correta, certo? Verdadeira, certo? Letra B. Todo número real é um monômio sem parte literal. Certo também, né? Certo? Isso aqui é uma questãozinha só de fixação do assunto que a gente viu, ok? A letra C. Os monômios x elevado a 4, y elevado a 3 e x e menos x elevado a 4, y elevado a 1 não tem coeficientes. Verdade? Não, né? Falso, tá certo? Apesar de só ter a letra aí, ele tem um coeficiente 1, né? Que não precisa ser escrito, certo? Coeficiente é a parte numérica, né? Letra D. 5x ao cubo e y ao quadrado é um monômio. Falso, né? A gente já viu a classificação do monômio, certo? Letra E. 2x ao cubo y menos y mais 2 é uma soma algébrica de 3 monômios. 2x elevado ao cubo, y, certo? É um monômio. O outro é menos y e o outro é 2, certo? Ok, né? A letra E, certo. A letra F. Raiz quadrada de 3a elevado a 5b é um monômio. Não, né? Não está correto, ok? A letra G. 3x elevado a 1 meio, y elevado ao quadrado é um monômio. Também não é, certo? Então a nossa primeira questãozinha em só de fixação, tá certo? Do assunto, ó. Alternativa A, B e E, certo? Essa foi a nossa primeira questãozinha, vamos para a próxima. Pronto, vamos agora para a nossa segunda questão do vídeo. A segunda questão ela fala o seguinte: no lugar das interrogações, né? Interrogação, tá certo? Tem todas as alternativas, ó. Você deve escrever uma expressão de modo que a sentença seja verdadeira. Certo? Antes da gente começar aqui, vou só dar uma revisãozinha de potência, certo? Que é potência de mesma base, né? A gente vai ter a multiplicação e divisão, né? Que vai acabar usando aqui, certo? Deixa eu colocar mais para cá. Primeiro, quando a gente tem, deixa eu botar com um número, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, certo? Isso aqui quer dizer que é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, ó, vai dar 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, quando a gente tem multiplicação de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente, certo? Se for divisão, vamos dizer aqui, 6 elevado a 5 sobre 6 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 sobre 6 vezes 6, certo? Ó, aqui a gente pode simplificar, ó, cortar esse 6 com esse 6 com esse. Então sobrou quem? 6 sobre 1, 2, 3, né? Ó. Então 6 elevado ao cubo, certo? Então a divisão aqui, ó, se a base for a mesma, a gente repete a base e subtrai o expoente, certo? Isso aqui é só para a gente relembrar que isso aqui vai ser usado para a gente poder responder a nossa questãozinha, certo? E divisão também de fração, vai ser usado aqui, ó. Divisão de fração, tá certo? A gente repete a primeira fração pelo inverso da segunda, né? E troca a divisão por multiplicação, tá? Então vamos lá. Letra A. 7x ao quadrado y vezes alguma coisa tem que dar 14x ao cubo y ao quadrado. 7 vezes quanto dá 14? Coloca aqui do lado a resposta. 2, né? Certo? X ao quadrado eu vou ter que multiplicar pelo que aqui para dar x ao cubo.
x, né? Por quê? X ao quadrado vezes x é a base igual. Então eu vou repetir a base, somar o expoente. 2 mais 1, 3. Beleza? Agora falta o y ao quadrado. Eu só tinha y. Tenho que multiplicar por quem? Por y, né? Porque y vezes y, eu vou repetir a base, somar o expoente. 1 mais 1, 2. Certo? Essa é aqui a resposta da letra A. A letra B tem uma interrogação sobre 3xy vai ser igual a 2 terços by. Certo? Então, ó, a gente começa colocando 2, né? Que está no numerador. O resultado está dando B, certo? Aqui eu não tenho B, então eu tenho que colocar no numerador. 2B, o x, ó, que tem aqui antes do y, sumiu. Então aqui em cima também tem o x, né? Porque x elevado a 1 com x elevado a 1 a gente pode cortar e ele some, certo? E o y que está aqui, ó, eu não posso colocar nenhum em cima, porque se for y com y, né? Eu vou cortar, certo? Então, ó, 2bx, ok? Ou eu posso colocar y ao quadrado, né? Porque eu repito a base e subtrai o expoente, né? 2 menos 1, né? Que se eu colocar aqui, ó, 2 menos 1 vai dar y elevado a 1, né? Certo? Mas pode colocar só 2bx ou 2bx y ao quadrado, certo? Que é a letra B. Letra C, ó. Menos AB ao quadrado C vezes uma interrogaçãozinha tem que dar o quê? Menos AB elevado à quinta vezes C, tá? Percebe, ó, que menos A já está aqui e o C também. Só o que mudou, ó, foi o B, que está elevado a 2, agora está elevado à quinta, certo? Então eu tenho que multiplicar por quem? B elevado à terceira, né? Só, tá certo? Porque o menos A vezes B ao cubo continua, o menos A lá, porque não dá para multiplicar as duas letras diferentes. C vezes B ao cubo também, ó, continua aqui normal, tá? Porque não dá para multiplicar as duas letras diferentes. Já B ao quadrado vezes B ao cubo, base é igual, repita a base, somos expoente. 2 mais 3, 5, certo? Então essa aqui foi a nossa letra C. Letra D, ó, 8x elevado a 4 sobre a interrogaçãozinha, né, perdão, tem que ser igual a menos 2x ao quadrado, certo? Então eu tenho 8, dividido para quanto dá 2? 4, né? Muito bem, 4. Mas ó, a gente tem que perceber que o 2 está negativo. Na divisão, ó, sinais opostos dá negativo, né? Mais com menos dá menos, então tem que ser menos 4, né? X a quarta, ele acabou dando x ao quadrado. Então é 4 menos quanto? 2, né? Então tem que ser menos 4x ao quadrado, certo? Porque 8 dividido para 4, 2, mais com menos, menos. X a quarta e x ao quadrado, ó, o x é a base. Repetir a base e subtrai o expoente. 4 menos 2, 2, certo? E agora a nossa letrinha E, ó, 5 ao quadrado, x ao cubo, y, sobre a interrogaçãozinha, tem que dar igual a 25x ao quadrado. Isso aqui é dividir por 1/5, certo? Ao quadrado, eu tenho que botar ao quadrado embaixo também, porque é ao quadrado com ao quadrado eu corto e somo o ao quadrado. X ao cubo, ele acabou dando x ao quadrado, então eu coloco x, né? Porque 3 menos 1 dá 2, certo? E eu tinha y e sumiu y no resultado, né? Então é porque isso aqui, ó, tem quem? Tem y, né? Que y com y eu corto, ó, certo? Então essa aqui, a resposta da D e a resposta da E, ok? Essa aqui é a nossa segunda questão do vídeo de hoje, certo? A gente usou um pouquinho as propriedades de potência, né? Certo? Para poder conseguir responder. Então vamos agora para a nossa próxima questão do vídeo. Pronto, vamos agora para a nossa terceira questão do vídeo, certo? Terceira questão ele pede assim, ó, escreva a expressão algébrica correspondente a... Aí tem duas letrinhas, a letra A, 15% de uma quantia X, e a letra B, o preço de X sorvetes, cada um custando R$ 1,20, certo? Ó, 15% de uma quantia X. Como é que a gente escreve 15%? Isso aqui é o símbolo da porcentagem, né?
15%. Que a gente pode escrever como 15 sobre 100, né? De uma quantia, né? X, tá certo? A gente coloca o X. Aqui também a gente pode escrever, ó, quantos zeros a gente tem aqui? 2, né? Então aqui eu vou andar duas casas para escrever essa porcentagem decimal, ó. Certo? 15%, né? Aqui, ó, dx, né? De uma quantia x. Isso aqui é usando o símbolo da porcentagem, né? Colocando em fração, ó, 15% dx, tá certo? Da quantia x. Se for colocar na decimal, a quantidade de zeros, né? É a quantidade de vírgulas que a gente vai andar aqui, ó, de casinha decimal, tá certo? A vírgula tá aqui, ó. 2, né? A gente anda para a esquerda, certo? Ó. 2. Então ficou 0,15x, certo? A letra A. A letra B ele fala o preço de X sorvetes, cada um custando 1,20, certo? Então ele já está aqui, ó, em decimal, né? 1,20 é o valor do sorvete, né? Quanto você vai pagar. Mas de quantos sorvetes aqui, ó? De X, né? Depende de quantos sorvetes você vai pedir, vai ser o valor total que você vai pagar. Se você pedir só 1,20 vezes X, tá certo? Que vai ser um sorvete, então é 1,20 vezes 1, né? Que vai dar o quê? 1,20. Se você pedir 2, 2,40. Se pedir 3, 3,60, né? Certo? Então, ó, vai depender da quantidade, né? Que ele fala cada um custando. Se você pedir mais de um, só você colocar no lugar do X e fazer a multiplicaçãozinha, certo? Essa aí foi a nossa terceira questão do vídeo, bem tranquila, né? Vamos agora para a nossa próxima questão. Pronto, vamos agora para a nossa quarta questão do vídeo de hoje, certo? A quarta questão ela pede o seguinte: determine o grau dos monômios seguintes, A, B, C e D, né? A letra A, ó, 4x y ao quadrado ao cubo, certo? Isso aqui, ó, qual é o grau dele? 1 com mais 2, certo? Ó, a gente só somar o grau, né? 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3. Então ele é de sexto grau, certo? Letra B, ó, 5. Ele está dizendo que note que 5 é igual a 5, tá certo? X elevado a 0. Okay? Qualquer coisa elevada a 0 é 1, né? Aí 5 vezes 1 volta para o 5, né? Então isso aqui ele é o quê? Nulo, né? Certo? 0, ok? Letra C, ó, 0. Aí bota aqui, ó, observaçãozinha. Note que 0 é igual a 0 vezes x, 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes x ao cubo, né? Em reticência, tá? Então isso aqui é todos, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, tá certo? E a letra D, ó, x elevado a 4, y elevado a 10. Então isso aqui é 4 mais 10, né? Isso aqui vai ser igual a de 14º grau, certo? A gente viu na linha de assunto, né, que grau é a mesma coisa que a potência, né, que é o elevado, tá? E quando ele pergunta assim, determina o grau dos monômios, é só você somar tudo, né? Se ele tivesse pedido para determinar o grau do monômio em relação a x, ou relação a y, ou relação a a, aí a gente dizia que era só dar a letrinha, né? Mas como ele pede para determinar o grau dos monômios, tá certo? É só somar todos os expoentes, tá certo? Que é o grau também, tá certo? É a mesma coisa, ok? Essa aí foi a nossa quarta questão. Vamos para a próxima questão do vídeo. Pronto, vamos agora para a nossa quinta questão, certo? Da aula de hoje, ó. Determine o grau de cada monômio e os respectivos graus em relação às variáveis x e y, certo? Foi o que eu falei na questão anterior. Antes ele só tinha pedido o grau do monômio, né? Não tinha pedido em relação a variável nenhuma. Agora ele está pedindo também, tá certo? Então qual é o grau desse monômio completo, tá certo? Ó, no livro aí de vocês, tá? Ele está separadinho, né? O grau do monômio, tá certo? Relação à variável x, relação à variável y. Como é que eu não tenho muito espaço para fazer em todas as questões assim, vou colocando aqui do lado. Ó. Qual é o grau do monômio? 2 mais 1, né? Que dá aqui, ó, 3, não é isso?
Em relação aqui, ó, ao x, qual é o grau dele? 2, né? Em relação a y, qual é o grau dele? 1, certo? Colocando aqui, ó, mais no livro aí de vocês está bem divididozinho, né? B, ó, qual é o grau do monômio, certo? 4 mais 5, 9, né? Agora em relação a x, 4, né? Em relação a y, 5. É isso? A letra ó, C, qual é o grau do monômio? 2 mais 1, 3, mais 4, 7, né? Em relação a x, 2, né? E em relação a y, 1, né? Certo? Ó. O do z a gente não coloca, porque ele pede o quê? Em relação às variáveis x e y, tá certo? Ele não quer saber ali do z. E a letra D, ó, menos 3. Qual é o grau do monômio completo? 0, né? Que a gente já viu antes, que é o nulo, né? Referente a x, também 0, né? Nulo, né? E o y também é 0, certo? Essa questão é bem parecida com a outra, só que ele pede tanto o grau do monômio completo, né? Juntando todas as variáveis, e depois ele pede em relação só à variável x e y também, ok? Pra gente destacar elas, né? Certo? Essa foi a nossa quinta questão do vídeo. Vamos agora para a próxima questão. Pronto, vamos agora para a nossa sexta questão do vídeo, certo? Ela fala o seguinte, ó, sobre a adição de monômios, marque V ou F, é possível adicionar algebricamente dois monômios, letra A, que tem a mesma variável, isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Certo? Porque a mesma variável, tá certo? É a mesma letrinha só, né? Ó, esse aqui no caso. Vamos pegar 2x mais 3xy. Tem a mesma variável, mas eu não vou poder fazer, né? Essa adição aí, tá certo? Porque a parte literal completa deles é diferente, né? Certo? Ó. Letra B, que tem os mesmos coeficientes. Se eu mudasse para mesmo coeficiente. Coeficiente é a parte numérica, né? 2x mais 2xy. Poderia, o coeficiente é igual. Não, né? Certo? Ó. Então é falso. Ok, ó. Letra C, que tem a mesma parte literal. Aí sim, né? Se aqui fosse 2xy mais 2xy, a parte literal tá igual, né? Então, ó, verdadeira, tá certo? Que são semelhantes. Correto, né? Semelhantes são iguais, certo? Você pode ir lá fazer a adição, sem problema algum, certo? Você faz a sexta questão, uma questão aí bem tranquila, né? Vamos agora para a nossa próxima questão do vídeo. Pronto, vamos agora para a sétima questão do vídeo. A sétima questão ela fala o seguinte, ó, efetue as seguintes adições algébricas de monômios semelhantes e dê o grau do monômio resultante, tá? A gente fazer a adição e depois dizer qual é o grau, ok? Vamos lá, ó. São todos semelhantes, né? Como eu já disse aqui, ó. 3 ao cubo, x ao cubo, perdão, y ao quadrado. Aqui também a mesma coisa, ó. Também, tá? Então a gente só precisa pegar os coeficientes, né? A parte numérica, ó. Menos 7 mais 2, menos 2, né? Mais 2 com menos 2 dá 0, né? Como se eu tivesse R$2, perdi R$2, fiquei o quê? Com nada, né? Então isso aqui vai resultar o quê, ó? Menos 7x ao cubo, y ao quadrado, certo? Aí ele pede também pra gente dizer qual é o grau dele? De quinto grau, tá certo? Deixa aqui abreviadozinho, ó, que não tem muito espaço, tá? A letra B, ó, menos 3 oitavo, x elevado a 5, y a 3a, mais 5 sobre 4, x elevado a 5, y elevado ao cubo, a, menos x elevado a 5, y elevado ao cubo, a, né? Então é tudo semelhante aqui, ó, certo? A gente já sabe que vai repetir essa partezinha, né? Parte literal. Agora perceba, ó, temos fração. Para fazer adição e subtração de fração com
denominador diferente, a gente tem que tirar o MMC, né? Tirar o MMC de 8, 4, e aqui é como se fosse 1 sobre 1, certo? Que dá 1, né? Que tá na frente. Ok, ó? Então, ó, MMC de 4 e 8. 2, né? Porque, ó, tem número par. 4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 2, 4. Continuo dividindo por 2, ó. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Continuo por 2, repito 1. 2 dividido para 2, 1, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá certo? Então, o denominadorzinho aqui, ó, vai ser 8, né? Vamos lá fazer, ó. 8, essa primeira fração negativa, a segunda positiva, a terceira aqui tá negativa, né? Ok, ó. 8 e 8. Então, 8 dividido para 8, 8, né? 1, né? Perdão. 1 vezes 3, 3. 8 dividido para 4, 2. 2 vezes 5, 10, né? 8 dividido para 1, 8. 8 vezes 1, que está em cima, né? 8, certo? Isso aqui vai dar quanto no final? Vou repetir o 8, né? E faço as continhas agora com o numerador, né? 10 menos 8, 2, né? Certo? 2 menos 3, menos 1, né? Porque o 2 está positivo, ó. Faço a subtração e repito o sinal, tá certo? Do maior, que é o 3, né? Então, ó, deu menos 1 oitavo, e a gente repete a letrinha, né? Aqui, ó, a parte literal. X elevado a 5, y3a. E qual é o grau dele? 5, 8, 9, né? Então, ó, de nono grau, tá? Certo? Essa aqui é a letra B. A letra C, ó. Parte literal, a gente já sabe que é igual a ABX, ABX e o ABX aqui, tá? Então a gente só vai pegar os coeficientes, né? Ó. 8 menos 3, 5. 5 mais 10, 15, né? 15 ABX. Qual é o grau dele? 1, 2, 3, né? É de terceiro grau, né? Certo? E a letra D aqui, ó, também vai ter fraçãozinha, tá? Vamos tirar o MMC também, tá? De 4 e de 5. MMC de 4 e 5, 2. 4 dividido para 2, 2. Repito 5. Continuo por 2. 2 dividido para 2, 1. Repito 5. Agora só dá para dividir por 5, né? 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, né? Certo? Primeira fração negativa, a segunda também vai ser negativa, a terceira que é positiva, né? Quem é o novo denominador? 20, 20, 20, né? 20 dividido para 1, 20, vezes 1, 20. 20 dividido para 4, 5, né? 5 vezes 1, 5. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 3, 12, né? Aí essa aqui eu já sei, ó, que a fraçãozinha tem um denominador 20. Qual o numerador? Menos 20 mais menos 5, né? Ó, tô juntando as duas dívidas que eu tenho, então ficou menos 25, né? 25, menos 25 mais 12, ó, eu faço 25 menos 12, né? Que dá quanto? 13, certo? E repito o sinal do maior, que é o negativo, né? Que era do menos 25. Então ficou, ó, menos 13 sobre 20. A elevado a quinta, B ao quadrado, Y, tá? Qual é o grau? 5, 6, 7 e 8, né? Então é de oitavo grau, certo? Então essa aqui é a nossa resposta da sétima questão. Vamos agora para a nossa próxima questão do vídeo. Pronto, vamos agora para a nossa oitava questão e a última do vídeo, certo? A oitava questão ela fala o seguinte: a adição algébrica entre monômios não semelhantes não pode ser efetuada, fica apenas indicada. Identificando os monômios semelhantes somando-os, simplifica as seguintes adições algébricas, certo?
Então, ó, vamos lá. Ó. A letra A, 5x ao quadrado ao cubo menos 3x mais x ao quadrado ao cubo mais 5x, né? Ó. X ao quadrado ao cubo é semelhante a esse outro aqui, né? Certo? E o que tem só x semelhante com esse outro, ok? Ó. Então a gente vai fazer a conta com os semelhantes, né? Então, ó, 5 dá positivo, 8 também, né? Então 5 mais 8 dá 13, né? 13x ao quadrado ao cubo, certo? E agora a gente vai fazer esse outro aqui, ó, que são um outro semelhante, né? Menos 3x mais 5x, ó, menos 3 mais 5, a gente faz a subtração, né? 5 menos 3 dá 2, certo? X, né? Que é a parte literal, tá acompanhando, ó. Mas quem é o sinal do maior? 5, né? Então fica positivo, né? Então a resposta final, 13x ao quadrado ao cubo mais 2x, certo? E a letra B, ó, menos 1/4 x elevado a 4 menos 3x ao cubo mais 1 menos x ao quadrado mais 3x elevado a 4 menos 8 mais 1/2 x elevado ao quadrado mais 5x ao cubo menos 4x ao quadrado, né? Vamos pegar o semelhante, ó. Certo? Quem está elevado a 4, quem está elevado a 4. No caso, quem é? É menos 1/4 e o outro é mais 3, tá? Esse mais 3 é a mesma coisa que ter um aqui embaixo dele, tá? Desenho aqui melhor. Em fração, né? Ó. Então eu vou fazer soma ou subtração de fração. O denominador tem que ser igual, tá? Se for diferente, a gente tem que entrar em MMC, certo? O MMC de 1 e 4 é o próprio 4, né? Então esse aqui vai ser quem, ó? Menos e 1 mais 4, 4, né? 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 3, 12, né? Isso aqui vai dar quanto? Ó? Repito, tá certo? O 4 e faço a soma com o numerador. No caso, são sinais diferentes. Eu faço a subtração e vou repetir o sinal do maior número. 12 menos 1, 11. Quem é o maior? 12, né? Então fica positivo, certo? Então essa parte aqui vai dar 11 sobre 4, x elevado à quarta potência, certo? Aqui vai ser o próximo semelhante, ó. Elevado ao cubo com aqui, ó, elevado ao cubo, certo? Então, ó, menos 3 mais 5, sinais diferentes, faço a subtração, repito o sinal do maior número. 5 menos 3, 2, né? Quem é o maior número? 5, né? Tá positivo, então vai ser positivo o resultado. E ambos estavam elevados a quem aqui, ó? X elevado a 3, né? Repetir, tá certo? A parte variável. Agora, ó, quem está ao quadrado, menos x ao quadrado com mais, aqui, ó, 1 sobre 2, x ao quadrado, né? Deixa eu fazer aqui no cantinho, ó. Ok? Na frente do x tem o número 1, né? Então isso é a mesma coisa que menos 1 mais 1 meio, né? Embaixo desse menos 1 tem o número 1, né? Porque menos 1 dividido para 1 é menos 1, tá certo? Então tornou ele uma fração agora. Ok, ó. Fração, novamente, tem que estar o denominador igual, né? MMC de 1 e 2 é quem? 2, né? Então, ó, a primeira fração aqui está o sinalzinho negativo, a segunda está positiva, né? 2 e 2. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1, 1. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Ó? Repito, 2. Menos 2 mais 1, ó, sinais diferentes, façam a subtração. 2 menos 1, 1. Repito o sinal do maior que é menos, né? Vou colocar aqui, menos 1 meio, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2, a parte variável é x ao quadrado, certo? E agora, ó, eita, perdão, desculpa, ó, ainda sobrou esse menos 4x ao quadrado aqui também, né? Ok? Então, ó, vamos incluir ele aqui também, ó.
Deixa eu voltar aqui, ó. Foi menos 1, o mais 1 meio e o menos 4, né? Faltou menos 4 aqui, ó. Aqui embaixo do menos 4 tem 1 também. Então, MMC, de novo, é de 1 e de 2, né? Que é o próprio 2, tá? Mas só que faltou essa outra fraçãozinha aqui, ó. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 4, 8, né? Beleza? Então, ó, vou repetir o denominador, que é 2, e vou fazer a continha com o numerador, certo? Ó, menos 2 com mais menos 8, né? Duas dívidas que você tem, dá menos 10, né? Menos 10 mais 1 dá menos 9, não é isso? Certo? Ó, menos 9 sobre 2, tá certo? Então a fraçãozinha aqui é menos 9 sobre 2, x elevado ao quadrado. E agora a gente vai pegar quem sobrou aqui, que é só a parte, ó, numérica, né? Sinais diferentes, ó. Mais 1, menos 8. Eu faço o quê? Faço uma subtração, né? 8 menos 1, 7. E repito o sinal do maior, que é do 8. Então é negativo, né? Essa aqui é a nossa resposta final. Ficou a soma, né, desses monômios. 11 sobre 4, x elevado à quarta, mais 2x elevado ao cubo, menos 9 sobre 2, x ao quadrado, menos 7, certo? Então aqui a gente encerra a aula de hoje com essa questão. Espero que tenham aproveitado, tá certo? Estudado, feito todas as questões, ok? Até o próximo vídeo e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.